Começando nossa live do meio-dia. Olá, YouTube. Olá, Instagram. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto super importante e normalmente negligenciado quando a gente fala do controle do diabetes tipo 2, tá? Pouco se fala desse assunto, mas hoje a gente vai esmiuçar isso, tá? A gente vai falar, gente, sobre a hidratação e o controle do diabetes tipo 2, tá? Então, se você conhece alguém que tem diabetes e que a pessoa não liga para os cuidados com relação à doença, acha que só tomar o remédio funciona, já manda essa live aqui para ela, tá? Porque pode ser que essa pessoa esteja cometendo vários desses erros que eu estou trazendo aqui diariamente com vocês, de segunda a quinta, nas nossas lives de meio-dia. Então, se você conhece alguém, já manda essa live para essa pessoa. Boa tarde, Juarez. Já manda essa live para essa pessoa e vamos seguir. Vamos lá. Como eu falei, hoje, se alguém quiser participar da live, já me conta aqui qual a sua maior dificuldade com relação ao controle do diabetes, tá? E vamos lá, que aí faltam uns 15 minutinhos para o final da live, eu chamo vocês para a gente conversar um pouquinho, tá? 15 minutos não, meia hora eu já encerro o meu assunto e a gente tem aí meia hora para conversar, tá? Quem quiser conversar comigo aqui ao vivo, me contar a sua dificuldade para ver se eu consigo te ajudar nesse tempo curtinho aqui que a gente tem, tá? Como vocês sabem, eu sou nutricionista, sou especialista e educadora em diabetes tipo 2. Então, assim, vocês gostam muito de me trazer, às vezes, questões relacionadas a medicamento, a diagnóstico. E, gente, eu me prendo, eu me foco na alimentação para o controle do diabetes, tá? Vocês podem até trazer suas dúvidas, eu posso dar a minha opinião, mas é só uma opinião de uma pessoa leiga com relação a medicamento, tá? O que eu sempre falo é sobre o controle do diabetes através da alimentação. Eu também sempre deixo claro aqui que só tomar o medicamento não é tratamento de diabetes tipo 2, tá? O tratamento de diabetes tipo 2 e de pré-diabetes envolve alimentação, é a base, é o princípio básico. Se você não come bem, se você tem diabetes ou pré-diabetes e está se alimentando mal, a chance disso evoluir para um diabetes tipo 2 e do diabetes tipo 2 evoluir para complicações é muito grande. Então, você precisa entender que o tratamento do diabetes tipo 2 tem como principal fator a alimentação, tá? Exercício físico e medicamento vão te ajudar, mas o principal fator é a alimentação, é a nutrição. Então, vamos lá. E quando a gente fala de nutrição do corpo, a gente também está falando dessa bebida, que é uma das bebidas. Nosso corpo é formado 70% de água, gente. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente também fala de água, tá? Dar água para o nosso corpo, hidratar o nosso corpo é uma forma de nutrir o nosso corpo. Por mais que na água não tenha nutrientes que vão impactar diretamente o controle do diabetes, a água é fundamental para quem quer controlar o diabetes tipo 2. Ok? Isso precisa ficar claro para vocês, né? Eu, quando converso com as minhas alunas no método TSC ou com as meninas do protocolo Choque na Glicemia, que são meus dois acompanhamentos aqui no Instagram, na internet, né? Eu sempre friso a importância do consumo da água. E eu estou trazendo isso aqui de forma gratuita para vocês. Vou explicar detalhadamente por que a água é tão importante, tá? E assim, primeira coisa que a gente precisa falar de água, né? Se a gente tem um alimento, né? Uma bebida, que ela corresponde a 70% do nosso corpo, a gente já consegue entender por aí que esse negócio é muito importante para a gente. E eu não sei se vocês lembram, eu falei com vocês uma vez sobre o ferro, né? Como a gente está conectado com o nosso planeta, né? O nosso solo, o solo do planeta Terra, ele é riquíssimo em ferro, né? E a gente depende do ferro para várias atividades. A gente tem uma necessidade grande de ferro, a gente tem ferro circulando nas nossas veias, na hemoglobina, né? E aí, quando a gente pensa da água também, o planeta Terra é conhecido como planeta água,
né? Então, aí a gente já consegue entender a importância da água para o nosso corpo, né? Além de ser 70% do nosso corpo água, eu não sei nem quanto que é a porcentagem de terra do planeta. Deixa eu fazer essa curiosidade. Qual a força? Eu sou muito curiosa, gente. Planeta Terra. Qual a porcentagem de água no planeta Terra? Espera aí. Qual o percentual? Gente, é de chocar. Eu desconfiava disso. Eu entrei aqui no portal da Embrapa. Olha isso, gente. Como eu falo, quando eu falo isso, não sei o que estou falando, não, tá, gente? Isso está aí na ciência, para quem quiser estudar biologia, nas escolas. 75% do nosso planeta é coberto por água. 70% do nosso corpo é água. Vocês conseguem entender a nossa conexão com o planeta Terra? Se isso não é coisa de Deus, sei lá o que é, mas a gente está totalmente conectado com o planeta que a gente vive, tá? Falei isso só a título de curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou daquelas, eu escutei alguma coisa, já vou pesquisar para ver o que é, tá? Então, assim, água é essencial. É essencial e vocês podem pensar isso. Ué, Carol, mas assim, o que a água tem a ver? A água não tem carboidrato, a água não tem gordura, a água não tem fibra, não tem nada disso. Por que é importante para o controle do diabetes? Eu não gosto de beber água, eu não gosto de água. Essa live eu devia ter pegado uma garrafa, porque toda vez que eu falo água me dá sede. É coisa de maluca. E assim, gente, a água é fundamental e eu vou explicar exatamente aqui o porquê, tá? Primeiro, a água é essencial para todo o funcionamento do nosso corpo, tá? Ela participa de diversas funções, várias funções precisam da presença da água para que elas aconteçam. Funções enzimáticas, funções de digestão, funções de degradar uma proteína e transformar em outra, funções de ganho de massa muscular, tá? Digestão, absorção de nutrientes, circulação sanguínea, o nosso sangue para circular, ele circula em meio aquoso. Entre as nossas células é meio aquoso, tá? Regulação da temperatura corporal, né? Não é à toa que no calor a gente sua mais, é porque é o nosso corpo regulando essa temperatura do meio externo e o meio interno, tá? Então, assim, a água é fundamental para a gente viver, né? Sem água, eu lembro, por exemplo, a gente consegue ficar sem comer. O corpo humano, a gente consegue durar muito tempo sem comer, né? A gente pode, dependendo da quantidade... Eita! Peraí, obrigada. Dependendo do seu tecido adiposo, você pode ficar até 2 meses sem comer, né? Mas sem água a gente não fica nem uma semana, né? Eu acho que nem uma semana que a gente sobrevive sem água, tá? Então, a água é fundamental, tá? Por isso, ela participa de diversas funções, tá? E quando a gente fala do controle do diabetes tipo 2, eu tenho até um vídeo aqui que eu trouxe o mate, né? Eu misturei o mate com a água. A gente está falando de concentração de glicose, tá? Em uma situação de desidratação, uma coisa que acontece, gente, que pouca gente fala, é que em dias quentes a glicemia tende a subir. Ai, meu Deus, não param de ligar. Olha, telemarketing não tem bom senso, né? Bem na hora do almoço, pô. Quando a gente fala de glicose, né? A glicose ali, você acabou de fazer uma refeição, você está com a glicose alta e você está num momento de desidratação. A tendência é que essa glicose fique concentrada na sua corrente sanguínea. E se você fizer um exame de sangue, ou se você medir sua glicemia capilar, ela pode estar mais alta simplesmente pelo fato que você está desidratado, que você não bebeu. Meu Deus do céu. A lâmpada aqui é doida. Porque você não bebeu água, tá? Comprar as coisas no Mercado Livre, aí dá nisso. Negócio barato, não vai me deixar na mão agora, né? Então, a gente acaba tendo uma concentração maior de glicose no sangue quando a gente está desidratado. O mesmo acontece com outros nutrientes, né?
com outros eletrólitos, né? Isso tudo pode acontecer, por isso que não dá para ficar a questão do sódio também, né? Não sei se vocês já repararam. Tá de sacanagem essa lâmpada. Fica aí, eu não posso me mexer. Não sei se vocês já repararam quando a gente está inchada, né? Se a gente se alimentou muito mal no final de semana, a gente tem uma sensação de inchaço. Quando a gente bebe muita água, né? Se a gente tem aquele inchaço que a gente põe a mão e fica aquela marca, né? Que fica uma marca branca. Quando a gente está muito inchada, a gente vê assim, né? A gente afunda o dedo e normalmente fica uma marca branca. Se você beber muita água, a tendência é que você desinche. Exatamente por isso. Você está com pouca hidratação, você está com uma concentração alta de sódio no seu corrente sanguínea. O mesmo acontece com a glicose, tá? Então, como é que a hidratação vai impactar no controle do diabetes? Vai melhorar a regulação da glicose. Vai conseguir, você quando bebe mais água, você consegue excretar, você consegue eliminar a glicose pela urina. Tá? Isso facilita. Tanto é que antigamente as pessoas descobriam se estava com diabetes ou não, porque a urina tinha glicose, ficava uma urina doce, o suor ficava doce, né? As pessoas que tinham diabetes ficavam com suor doce. Era eliminado o excesso de glicose, o corpo dá um jeito de eliminar aquilo que está dando errado, né? Lembrei disso agora, a pessoa tinha o suor doce, né? A pessoa que está com diabetes descontrolado, ela tem o suor mais adocicado, diferente do que ele que é salgadinho, né? Eu lembro que eu sei como é que o suor é, gente, não é que escorre no rosto, né? Mas quando era criança porca. Porca. Eu gostava de lamber meu suor. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu falo para minha mãe que é por isso que eu tenho esse sistema imunológico tão bom. É muito difícil eu ficar doente. Olha, eu sou dura na queda, né? Mas nem por isso meu filho tem que se lamber a sujeira dele, tá? A desidratação. Apagou a luz de novo. Inferno isso. Fica aceso, cara. Fica quieto aí. Chega pra cá. Bom, a desidratação também, ela vai prevenir as complicações. Se a gente consegue evitar situações de hiperglicemia, né? Pensa só, quando você tem uma alimentação muito rica em sódio no final de semana, você bebeu muito, né? Você acorda, os membros que estão inchados, principalmente, são as pernas, né? E o mesmo acontece com a glicose. Não, vou desistir. O mesmo acontece com a glicose, ela vai se concentrando. A gente vive A gente vive num planeta que tem aqui a força da gravidade, então tudo desce, né? Então, a mesma forma que suas pernas ficam inchadas depois de um dia de alimentação ruim, depois de um final de semana de alimentação ruim, que você fica inchada, você fica incomodada, você fica com dor na perna, o sapato dói, o mesmo acontece com a glicose, gente. Ela vai acabar se concentrando por causa da força da gravidade na parte inferior. Então, você acaba evitando complicação se você se mantém hidratado. Você consegue dissolver essa quantidade de glicose que ela vai sair pelo xixi, ela vai sair pelo suor. Então, o corpo ele acaba ajudando a excretar esse excesso de glicose, tá? Saúde renal também, gente. Vocês sabem que uma das principais complicações que pouco se fala da doença renal crônica, né? Porque vocês têm uma coisa mais visual, né? A cegueira, a pessoa não enxerga mais. A amputação é visível. Você vê a pessoa amputada, né? Sem mobilidade. Agora, a doença renal pouco se fala, mas ela compromete muito a vida da pessoa. A pessoa vive uma vida muito debilitada quando ela tem uma doença renal crônica. E quando você tem consumo adequado de água, você consegue fazer com que o seu rim filtre melhor, né? A gente sempre fala isso, tá? Com a minha gata aqui. Eu adoro dar exemplo dos meus bichos do meu filho, né? A minha gata estava com infecção urinária essa semana, né? Eu tento falar com ela, eu falo, filha, vai beber mais água, você está bebendo pouca água, aqui tem um filtro específico para gato. Vocês devem reparar que aqui em casa, às vezes eu gravo o vídeo, tem um barulhinho de água. Tem uma amiga minha que falou, desliga essa torneira. Não é. É a fontezinha das minhas gatas para estimular que elas bebam água, né? E aí, como ela não... Gato é um bicho que naturalmente bebe pouca água, tá? Porque
Já estou eu contando a história dos bichos, né? Porque eles são uns animais mais selvagens do que os cachorros, sabe? Eles são mais. Ele ainda tem, nos costumes dele, uma vida muito selvagem. Então, eles gostam de água corrente. Eles costumam beber água quando eles matam um bichinho e comem. É a água do bichinho lá que eles vão comer, né? Porque eles são 100% carnívoros, os gatos. Então, ela acaba bebendo pouca água, porque ela come muita ração seca, né? E aí, por que ela fica com o gato tem um risco maior de doença renal? Por que o gato tem essas infecções urinárias de repetição? Porque bebem pouca água, porque não movimentam ali, não ajudam. A água ela vai ajudar no funcionamento do rim, ela vai ajudar na função renal, né? E quando a gente fala de diabetes, a doença renal crônica é uma das principais complicações, né? Vocês não gostam de falar disso, mas é uma das principais complicações. Eu sinto que vocês pouco falam. A gente gosta de mandar, eu sempre mando uma pesquisa quando eu vou fazer a semana do controle do diabetes para vocês. Vocês falam muito de cegueira e amputação. Mas, gente, a doença renal crônica, eu não sei aqui, preciso também, não vou pesquisar agora não. Saber a porcentagem de pessoas com diabetes que tem esse tipo de complicação é muito grande, tá? Não tenho aqui o número de cabeça, mas é muito grande. E é bebendo água que você vai prevenir complicação renal. Óbvio, mantendo sua glicemia sob controle, mas também entendendo que o consumo de água é fundamental. Não gosto de beber água. Minha amiga aprende a beber, sabe? Não existe mais isso de não gosto. Eu não estou falando aqui com criança, eu não tô. Meu Instagram aqui não é para introdução alimentar, eu não estou ajudando mãe a fazer filho comer, não. Eu estou falando com adulto, eu estou falando com mulher adulta. Não gosta de beber água, vai ter que beber. Tem que beber, sabe? Tem hoje em dia aquelas garrafonas, né? Eu acho até engraçado, a pessoa sai na rua com aquela garrafa enorme. Eu evito ao máximo carregar peso, gente. Aí a pessoa tem aqueles garrafões que você pode deixar na sua casa ali, deixa num lugar onde você precisa pegar toda hora e vai vendo aquilo diminuindo, sabe? Tem que ser. Vocês não esquecem de tomar o remédio. Como é que esquece de beber água, né? E eu tenho algumas estratégias que você pode fazer, tipo, Carol, não consigo beber água, esqueço. Então, olha só, acordou? É a meta. Preciso beber 500 ml de água. Antes do almoço, 500 ml de água. E aí vai botando essas metas. Ai, mas eu não aguento. Fica ali, minha filha, sofrendo. Até beber, né? Tem outras formas também. Você pode fazer... Esse daqui tá mais para frente do meu roteiro. Mas, assim, tem que beber água, gente. Água é fundamental. Tanto quanto controlar a alimentação, sabe? E, na verdade, quando a gente fala de cuidado com diabetes, né? A gente tem que pensar... E não é só diabetes, gente. Eu só estou falando de saúde em geral, tá? Água é fundamental para qualquer coisa, tá? Qualquer doença, toda a fisiologia do nosso corpo é movida a água, né? Tem diversas funções do nosso corpo que dependem de água. Se você desidrata, né? À toa que a pessoa cai dura, se está desidratada, a pessoa fica com a pressão baixa, né? Não é isso que acontece? Numa época, eu era novinha, eu tinha um pouco de transtorno alimentar, tá? Não foi nada diagnosticado na época, porque eu nem sabia o que era, mas depois que eu comecei a estudar, eu fui entender que aquilo era um transtorno alimentar, é uma forma de bulimia, né? A bulimia é um transtorno alimentar onde a pessoa ela faz purgação, né? Ela come e tenta botar para fora de alguma forma. E eu fazia muito isso, de tomar diurético, né? Eu tomava muito diurético, porque eu bebia no final de semana, ficava inchada e tomava diurético e laxante. Eu achava que isso emagrecia. E aí, já aconteceu diversas vezes de eu desmaiar por conta de uso de laxante. Por quê? Porque eu estava desidratada, eu não bebia água suficiente, sabe? E vocês, a gente, né, o ser humano, conforme ele vai ficando mais velho, ele tem uma tendência a beber menos água, tá? Então, é preciso se cobrar, se lembrar, bota despertador no celular, põe avisos constantes para você beber água. E quando você escutar aquele aviso, respeita, não fala assim, depois eu bebo, agora não dá que eu tô aqui trabalhando, agora não dá que eu tô deitada, que eu tô com preguiça.
levanta e faz, é a sua saúde. E é o básico, gente. Beber água é o básico, tá? E aí, como é que a gente sabe que a gente está desidratado, né? Gente, sede, né? Aqui, ó. A gente fica com sede. Devia ter trazido aqui. É aquele xixi mais escuro, né? Aquele xixi com cheiro forte, né? O xixi da pessoa hidratada, ele é quase transparente, ele não tem cheiro. Ele tem cheiro de água, né? E percebam isso. Qual é a cor do seu xixi? Eu vou botar no Stories um gráfico de xixi para vocês verem, que eles têm xixi que chega a ser laranja, avermelhado. Esse xixi, a pessoa está muito desidratada, que normalmente é aquele xixi que a gente faz de manhã, que realmente a gente não bebeu água durante a madrugada. Mas esse xixi, ele precisa estar, é para ele aparecer só de manhã. Durante o dia, o xixi não pode estar dessa cor, tá? Então, se o xixi está dessa cor, corre e vai beber água, tá? A boca fica seca, né? A gente fica se sente cansada, dá tontura, dá confusão mental, pode ter desmaios, tá? Então é isso. Num dia quente, por exemplo, por que tanta gente desmaia quando tá muito quente? Por conta disso, é desidratação, tá? E é importante reconhecer, saber reconhecer esses sinais. Né? Eu, depois de um tempo, eu entendi isso, então, quando eu não deixei de tomar, isso eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu não deixei de tomar o diurético, mas eu sabia reconhecer e bebia muita água, né? Melhorou, né? Mas ainda era péssimo fazer isso, tá? E aí, como é que é a recomendação de consumo de água, né? A recomendação é que você beba 35 ml a cada quilo de peso. Então, vamos supor que você tenha 70 quilos. Você vai beber 70 vezes 0,35. Que dá ali... Eita, 2 litros e 4... Tá certo a fórmula que eu fiz? Peraí, gente. Vai dar ali 2,5 litros de água, né? Então, essa tem que ser a sua meta, o mínimo, né? Por isso que a gente fala muito dos 2 litros, porque os 2 litros, eles acabam, 3 litros de água acabam englobando meio que a população geral, tá? E essa quantidade, vocês vão ver, no calor a gente quer beber mais água, no Brasil a gente vai beber mais água se a gente estiver na Europa, no frio, né? Mas coloque como meta essa formulazinha que eu falei para vocês, 0,35 ml a cada quilo de peso. Se você tem 70 quilos, é 0,35 vezes 70. Se você tem 60, blá, 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 por aí em diante, tá? E quando a gente fala de hidratação, a gente também pode incluir outras bebidas. Se você me fala aqui que você não gosta de água, não gosta de beber água, acha sem graça, você pode fazer estratégias para se habituar ao sabor da água, né? Você pode beber chá, né? Tem tanto chá gostoso, tem tanto chá que ajuda no controle do diabetes, tem tanto chá que ajuda a desinchar, que ajuda a desinflamar, chá que combate o câncer, como é o caso do chá verde, tem tanto chá legal, né? Então, eles podem te ajudar a controlar a sua hidratação, tá? E tem as águas saborizadas, que são aquelas pessoas que não gostam de água, e aí você pode fazer assim, você pega um garrafão de água, você faz quase uma sangria de água. E aí você vai colocar rodela de limão, rodela de morango, rodela de abacaxi, e aí você toma água, tá? Não, o ideal que seria se você tomasse com limão, tá? Que é uma opção melhor, tá? E aí, assim, a principal dica para você monitorar a sua hidratação é essa de olhar a cor do seu xixi. Tá um amarelo forte, tá um amarelo gema de ovo, tá? Cara, eu preciso beber água. E ter atenção nisso, né? Eu lembro que o meu ex-marido, ele só fazia xixi amarelo fedido, sabe? Era muita desidratação. Então, precisa ter atenção a isso, tá? E eu sei que muitos de vocês aqui devem passar por isso, de ter xixi amarelado, porque eu sei que água
apesar de ser um negócio que a gente não fica sem, eu sei que muita gente tem dificuldade de beber, né? E tem alimentos que eles ajudam a hidratar, né? Todos os alimentos têm uma porção de água, né? Assim como o nosso corpo, os alimentos têm uma porção de água. Quando a gente fala de fruta, tem água, né? A melancia é um alimento que tem muita água, né? Tem muito carboidrato, tem, mas também tem muita água. Deixar para comer uma melancia depois do almoço, a laranja, tangerina, limão, todos esses alimentos têm muita água e é uma forma da gente hidratar, né? Pepino, tomate tem muita água, alface tem muita água, tudo isso vai te ajudar a hidratar. Mas o principal é manter o consumo de água em dia, né? Se minha meta é tomar 2,5 litros, eu vou deixar o garrafão aqui, né? Eu, particularmente, quando eu tinha dificuldade de beber água, foi um período curto da minha vida, eu gostava de ter várias garrafinhas, né? Tipo, eu comprava garrafinha de água, ia guardando, e aí eu tinha que eliminar aquelas garrafinhas ao longo do dia, né? Eu deixava elas na geladeira e eu tinha que beber todas elas ao longo do dia. Isso, para mim, funcionava mais, isso eu estou falando de uns 15, 20 anos atrás, tá? Hoje tem essas outras estratégias, mas a água não vai estar geladinha, né? Eu gostava muito disso. Gostava de ir eliminando aquelas garrafinhas ao longo do dia, tá? Agora deixa eu dar uma olhada aqui. E outra coisa importante do consumo de água, gente, a pessoa que passa a se alimentar melhor para o controle do diabetes, ela acaba aumentando o consumo de fibras, né? E as fibras, elas vão atuar muito melhor se elas tiverem meio aquoso, meio de água. Fora isso, né, a pessoa que come muita fibra, lembra que fibra a gente não absorve fibra. Então, a gente não digere fibra, né? A fibra vai sair no cocô. Se você aumentou o consumo de fibra e não bebe água o suficiente, você vai ter constipação, você vai ter prisão de ventre, você vai ficar entalada. Então, assim, psyllium é um negócio que vocês estão usando de forma exagerada, né? Porque estão falando que é o Ozempic natural, realmente é uma fibra maravilhosa, mas não é o Ozempic natural. E aí vocês estão tacando o psyllium em tudo, mas o psyllium sem hidratação entala mesmo. Eu tenho aluna que entalou de tanto como eu tomar psyllium, então assim, precisa hidratar, tá, gente? Não esqueçam disso. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem. Fala um dia sobre o jejum intermitente. Beta, eu vou falar, tá? Posso falar. E já tem uma live antiga aqui no meu perfil que eu falo sobre o jejum intermitente. Mas vamos falar amanhã, tá? Amanhã eu falo do jejum intermitente. É um tema legal e importante de trazer aqui para vocês. Para diabéticos e emagrecimento. Parabéns pelo seu conteúdo. Obrigada, Beta. Sou pré-diabética, tomo glifage e Sigr uma vez ao dia. Como grão de bico, ervilha cozida, saladas, ovos, frangos. Como posso, na medida do possível, chupar laranja? Olha, você pode chupar. Primeiro não é chupar, tá? Vamos comer essa laranja inteira. Tem que comer a laranja com a fibra, que é o bagaço dela, tá? Deixa para comer depois do almoço. É uma estratégia. Se você está fazendo um almoço super equilibrado, essa pode ser uma boa estratégia. 70 vezes? Sheila, está falando do cálculo de água. Eu dei o exemplo de uma pessoa que teria 70 quilos. Mas se você tem 60, 50 quilos, você vai multiplicar o seu peso por 0,35, tá? Você vai fazer essa continha. Você vai multiplicar o seu peso atual por 0,35. Muito bom, Edna. Tem que continuar bebendo muita água.
Diabético, Sheila, paixão. Diabético pode comer melancia? Pode sim, você pode comer todas as frutas. Mas é isso, você precisa escolher ali o melhor momento para comer essa fruta, né? Imagina que você tomou de café da manhã, você fez ali 2 ovinhos mexidos, você colocou sementinha por cima desse ovo. E aí, depois disso, você come ali uma xícara de melancia. O impacto vai ser bem menor do que se você acordar e comer comer uma xícara de melancia, entendeu? Você preparou ali o seu estômago para receber essa melancia. Então, é mais ou menos essa estratégia que você mantém comendo melancia, tá? Ou deixar para depois do almoço, que é uma boa opção. E aí, é claro, né, gente? Não é para comer uma melancia inteira, tipo eu faço aqui com meu filho, por favor. É para comer uma porção moderada. Melancia é terrível, né? Hoje mesmo eu comprei na feira. Nossa senhora, eu já fiquei aqui, ó, cortando a melancia e comendo. É terrível, mas aí quem tem diabetes precisa entender que não dá para fazer isso, tá? Como hidratar o psyllium? Não precisa hidratar o psyllium, o Edna, você pode comer ele da forma que ele tá. A questão é, você precisa beber muita água se você botou o psyllium na sua dieta, tá? Porque o psyllium é fibra pura e entala mesmo, né? Ainda mais que a gente tá, a indicação de comer, né, de tomar o psyllium é 1 colher de sopa diluída em água, né, antes de cada refeição. Aí pensa, né, a pessoa que leva isso à risca, ela vai. Vamos supor que ela faz isso no café da manhã, almoço e jantar. Ela está comendo 3 colheres de sopa de psyllium. Precisa ter um consumo muito bom de água, porque 3 colheres de sopa de psyllium é muita fibra, tá? É uma estratégia muito legal, tá? O psyllium é realmente uma fibra incrível, né? Ela vai te ajudar a diminuir a absorção de glicose, ela vai te dar saciedade, que é interessante para aquelas pessoas que querem perder peso. Mas, se não tiver um consumo adequado de água, você vai entalar, tá? Vai entalar, vai ter dificuldade no banheiro, aí você vai querer matar o povo que te mandou se encher de psyllium, né? Tem que beber muita água. Bom, ninguém falou aqui o que eu pedi, eu queria saber qual é a maior dificuldade de vocês. Eu vou desistir disso de chamar vocês, vou deixar para fazer isso, sabe quando? Nas lives de aquecimento da Semana do Controle do Diabetes, que vai ter provavelmente no final de agosto. Aí eu chamo vocês, tá? Então, vou encerrar. Muito obrigada a vocês que participaram. Combinei aqui com esqueci o nome dela, que pediu para eu falar de jejum intermitente, que amanhã a gente vai falar sobre jejum intermitente e controle do diabetes tipo 2, se isso é indicado, se não é, quais os cuidados, tá? Que realmente eu fiz essa live tem um tempão e nada de mal eu trazer esse tema de novo, né? Chegou muita gente desde então. Então é isso, gente. Muito obrigada e até amanhã. Um beijo. Tchau, YouTube.